Você lembra de quando a Fórmula 1 era dominada por cigarros? A pintura mais marcante da Fórmula 1 depois da Ferrari é a da McLaren, Marlboro, Honda. Isso é fato, uma das pinturas mais clássicas e simples de todos os tempos, a mais icônica sem dúvidas. Se a gente for pegar outra pintura como exemplo, temos a Lotus preta e dourada que Senna usou. Que é outra? Vamos ao Williams Camel dos anos 90. E conforme a gente vai através do tempo e passando por pinturas bonitas, mais a gente encontra um ponto em comum entre todas elas: cigarros. Por um longo tempo, a Fórmula 1 foi patrocinada por grandes empresas que vendiam ou vendem até hoje cigarros, como a Marlboro, Camel, John Special, Milt Seven e por aí vai. Foi um verdadeiro domínio. Mas como isso aconteceu e como isso parou? Como a Fórmula 1 se deixou ser dominada por empresas de cigarros? E por que as pinturas eram tão lindas naquela época? Eu vou te responder tudo isso hoje neste vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar sobre o período em que a Fórmula 1 andava de mãos dadas com cigarros. Primeiro de tudo, eu preciso te contar sobre como eram os carros antes dessas empresas chegarem. As cores seguiam uma regra muito diferente da atual. A depender do país da origem da equipe, o carro teria sua cor designada. Carros italianos, por exemplo, usavam vermelho, os franceses azuis, ingleses verdes e assim iam. Isso durou até o final da década de 60, quando tivemos o primeiro carro patrocinado de fato e que rompeu essa barreira das cores nacionais. A Gold Leaf viu na Fórmula 1 uma oportunidade de fazer propaganda da sua marca e pintou os carros de Graham Hill e Jochen Rindt de vermelho e dourado. Uma pintura muito bonita da Lotus da época que é bem subestimada, a gente pouco fala dela. E isso foi só a abertura da porteira para que outras empresas percebessem o potencial de marketing da Fórmula 1 e resolvessem entrar na dança também. A Fórmula 1 reunia tudo: glamour, velocidade, competitividade, estilo. Para as empresas que queriam investir na época para, obviamente, aumentar seus lucros, tudo isso combinava, porque, se não me engano, uma vez o meu pai me contou, algumas décadas atrás, fumar era algo visto como estiloso, algo cool para a época de hoje. Hoje a gente sabe que, obviamente, fumar não é legal e que as pessoas estão fazendo campanha contra cigarros, mas na época, como as empresas queriam se aproximar do público que tinham condições de comprar cigarros e como as empresas queriam atrelar suas imagens a algo de sucesso, como era a Fórmula 1 e algumas equipes, elas resolveram investir pesado na categoria. E assim vieram as outras patrocinadoras, principalmente as de cigarros. A principal delas foi a Marlboro, que não só patrocinava equipes, como também tinha vários pilotos patrocinados em diferentes categorias. E das equipes que patrocinou, a principal delas foi a McLaren, cujo acordo durou entre 74 e 96, criando a pintura mais clássica da Fórmula 1. Mas a história dela não acaba aqui. Já eu volto para falar mais da Marlboro, que ela se meteu na polêmica com a Ferrari. Tivemos também a John Special, que pintou a Lotus por um tempo e teve a Ayrton Senna correndo com ela em 86, por exemplo. O curioso é que no ano seguinte o brasileiro foi estampado pela Camel, outra tabacaria, digamos assim. Empresa essa que chegou a patrocinar a Benetton, mas também a Williams, criando aquela clássica pintura dos anos 90. A situação era tão louca que entre 86 e 88 a Ayrton Senna foi patrocinado por 3 empresas de cigarros diferentes nos seus carros. A McLaren, que tinha perdido a Marlboro para a Ferrari, arranjou a West em 97 e criou uma pintura lindíssima. E você reparou que eu só estou falando da beleza das pinturas. O fator beleza daquela época era muito importante para as marcas e explica o porquê que os carros eram tão bonitos. E era necessário que os carros fossem bonitos, e eu vou explicar agora uma teoria que eu criei. Pensa comigo, os designers das empresas, quando iam fazer as caixas de cigarros, pensavam muito bem no quão bonita essa caixa seria, já que a empresa queria ser vista por algo de sucesso e, ao mesmo tempo, por algo sofisticado, na maioria dos casos. Então, a maioria das empresas de cigarros apostavam no design bonito para as caixas, e como os carros geralmente seguiam o padrão de design das caixas, eles acabavam sendo bonitos também, como foi o caso da West, como foi o caso da Marlboro e como foi o caso de algumas outras. Menos a Camel. Aquilo não nasceu bonito e ninguém vai me convencer que aquele era bonito. Aquele carro da Camel era horrível. Aquele carro da Camel da Lotus era horrível.
Fica aqui o desabafo. Inclusive, até uma surpresa que eu tive outro dia, eu descobri que o carro do Alonso, o meu favorito, foi feito, no caso da pintura, por uma empresa de cigarros também. Tá aí, marcou minha geração e eu nem sabia. E essa brincadeira durou até metade dos anos 2000, que foi quando começou o declínio e o sumiço dessas empresas na categoria. Ainda nos anos 90, muitos países começaram a restringir propagandas desse produto, o que criou um monte de artimanha com as propagandas subliminares nos carros, com as famosas barras de censura ou trocadilhos com os nomes das marcas. O que não adiantava, já que a pintura dos carros era literalmente as caixas dos cigarros. Tivemos até mesmo piloto de Fórmula 1 estampando o seu próprio nome no seu próprio carro, como aconteceu na McLaren. Mas não parou por aí. Depois que todo mundo começou a ficar sabendo dos efeitos maléficos que o cigarro faz na saúde humana e também das pessoas que estão próximas, as restrições foram aumentando mais e mais e mais. Um país aqui proibia propagandas, o outro também, e assim iam sucessivamente. As autoridades mundiais de saúde passaram a pressionar a Fórmula 1 a barrar essas propagandas, o que acabou acontecendo. Mesmo com os rios de dinheiro sendo despejados na categoria por meio dessas empresas, a partir de 2007 a propaganda seria proibida. Muitas empresas deixaram suas equipes patrocinadas e deram adeus à categoria. Menos uma, supostamente. Dizem as más línguas que a Marlboro ficou na Fórmula 1 até 2010. E como eu vou te contar agora? Dizem que aquelas barras que ficavam no carro da Ferrari eram para fazer alusão ao logotipo da Marlboro, porque quando o carro passasse muito rápido, as barras iriam embaçar e formar uma imagem subliminar do logotipo da Marlboro. Muita polêmica ocorreu durante esse período em torno disso. Muitas pessoas acusavam a Ferrari de ainda fazer propaganda tabagista naquela época. Claro que não deu em nada, acabou em pizza. Porém, a Marlboro, via Philip Morris, saiu da Fórmula 1 em 2010. O curioso é que uma empresa do grupo do Philip Morris, que era dona da Marlboro também, voltou para a Fórmula 1 com outro nome, que foi a Mission Winnow, que patrocinou a Ferrari em 2018, 2019 e mais alguns anos também. Mas, novamente, torno de polêmicas, mas nada foi provado. No fim, oficialmente a era dos cigarros da Fórmula 1 começou em 1969 e terminou em 2007, porém, informalmente acabou em 2010, sendo esse o fim definitivo dessa página da Fórmula 1. Só que os carros eram lindos, né? Vejo muita gente relembrando aqueles momentos da Fórmula 1 nos anos 80, 90, 2000 e associando aquelas pinturas ao que temos hoje. Era uma época colorida, hoje está cheio de carbono exposto. Dito isso, para te fazer um pouco mais nostálgico, meu caro amigo da época, ou meu amigo que nem viu isso tudo acontecer, vou comentar com você as pinturas daquela era com você agora. Olá, tô vindo aqui para trazer para você um momento nostalgia numa thread que eu fiz no Twitter e vou mostrar para vocês as minhas opiniões sobre as pinturas da época tabagista da Fórmula 1. Cá estamos, eu fiz uma seleção das melhores ou piores pinturas dos carros de Fórmula 1 envolvendo pinturas de empresas de cigarros e aqui eu vou mostrar para vocês. A começar pela mais famosa, a McLaren Marlboro, era basicamente a caixa de cigarros da Marlboro da época, um carro muito bonito, todo mundo gosta e de longe a mais icônica, a mais clássica da Fórmula 1. Depois nós temos a Lotus preta, que muita gente considera o carro mais bonito que a Fórmula 1 já teve, o carro que mais combinou com a pintura, só que pra mim ela mais parece uma bala de café, sendo bem sincero com vocês. Eu acho bonita também, mas de novo, parece uma bala de café. Como eu já falei, né, a Lotus amarela, que não é bonita. Você aí pode discordar da minha opinião aqui nos comentários, mas eu acho essa câmbio amarela muito feia. Essa combinação amarela e azul eu acho muito feio. E o carro era feio. É só isso que eu tenho a dizer. Depois temos a Williams Camel, que é uma pintura razoável. Eu já achei muito feia. É bonitinho, dá pra passar. Clássica também. Renault 1007, que muita gente não sabia, inclusive eu. É uma empresa de cigarros. E eu também acho lindíssima também. Um carro mais clássico da Fórmula 1, na minha opinião, já que é da minha geração. Temos também a McLaren West, que é extremamente linda, um dos carros mais bonitos que a Fórmula 1 já teve na sua história. Seria, como eu escrevi aqui, o mais próximo de uma amante que eu teria na minha vida. Eu sou fiel à Renault, do Alonso, mas esse carro aqui me levaria facilmente se a Renault nunca existisse. Bom, temos a Ferrari Marlboro aqui, que eu já contei a história para vocês. Temos a Williams Hotman, que muita gente acha uma das mais bonitas.
eu não vejo nada demais. Temos também a Jordan Bensons and Hedges, que, enfim, deixa passar, a gente não se importava. Temos a BAR Honda também, que era um carro um pouco sem sal também. A pintura também é bem sem sal. E acabou. Fiz aqui a minha seleção de pinturas mais bonitas, na minha opinião. E te contei a história também do porquê que elas existiram e acabaram, enquanto meu vizinho tá fazendo barulho. Quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se gostou desse vídeo, clica no like, se inscreve. E eu te vejo no próximo. Até lá!